O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia proclamando a boa nova. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o irmão dele, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Um pouco adiante viu também Tiago e seu irmão João consertando as redes do barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, hoje o tema é vocação. Naturalmente, vocação. O que é interessante perceber, dentre tantas coisas, é que largai, disse Jesus, largai e me segue. Eu vos farei pescadores de homens. Foi uma promessa, mas prometeu segurança? Não. Prometeu dinheiro? E quanto que eles iam ganhar? Não sabemos. Promessa nenhuma, apenas um chamado. E eles foram. Meus irmãos, irmãs, nós, para seguirmos Jesus, fazemos tantas exigências. Perceba as nossas orações. Eu vou te seguir, Jesus, eu vou ser católico. Mas olha, eu tenho um monte de exigência para fazer. E o texto de hoje, um dia depois de ter celebrado o batismo de Jesus, o que nos fala? Fala que deixaram o pai, os empregados, e simplesmente seguiram Jesus. Quem dera se nós tivéssemos essa mesma disponibilidade, essa mesma disposição e coragem, seguir Jesus. Senhor, nós também queremos te seguir. Então dai-nos essa disposição, essa coragem. Dai-nos, Senhor, ter coragem de deixar nossas redes, nossos apegos pessoais. E quando eu digo isso, é pensando em você nesse ano se programar, já é ano novo, como catequista, num grupo de oração. Você é vocacionado do Senhor. Já parou para pensar? Você, sim, você é vocacionado do Senhor. Qual vai ser a tua resposta? Mas Deus te chama. O que Deus quer de você? O que Deus quer na sua vida? Filhos queridos, às vezes eu escuto as pessoas usando certas frases que infelizmente são só frases de efeito. Quando alguém morre, alguém diz: ele cumpriu a missão, ou ela cumpriu a missão. Mas antes que alguém diga para você quando você morrer, diga para você qual que é a tua missão. Qual que é a tua missão? Deus continua a te chamar. Se Deus te chamou, coloquemo-nos em oração. Senhor,
O chamado foi feito, mas as resistências são grandes. Nos falta coragem, desapego. E é por isso, Senhor, que pedimos com humildade: dai-nos desprendimento. Dai-nos, Senhor, determinação. E, acima de tudo, capacita-nos, Senhor, para a missão. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai nessa misericórdia divina que clamamos. Abençoai pela vossa misericórdia aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é muito interessante esses textos. Marcos faz questão de dizer que Jesus chamou Levi. Mas ele dá um detalhe que talvez possa passar despercebido. Que Jesus foi na casa de Levi. E além de Levi, se puseram na mesa muitos publicanos e pecadores. Os fariseus foram se queixar com os 12. Por que teu mestre senta com pecadores? Não é justo. Então Jesus, que escutou, não era surdo não, era muito bem antenado nas conversas e nos fuxicos, disse: quem é que vai ao médico? Quem está doente? Eu vim para os doentes. Até aqui todo mundo concorda. Mas olha quantas vezes eu leio esse texto e toda vez me vem uma reflexão. Por que então nas paróquias, nas cidades, se o padre começa a fazer um trabalho com pessoas de pouca reputação, o que você falaria? Se você visse o padre da sua paróquia entrando na casa de uma pessoa que fosse de vida fácil. Você sabe o que eu quero dizer, não preciso escancarar o verbo. Percebe como o preconceito existe? Como nós transformamos a nossa religião em uma religião de puritanos. Quando a gente vai benzer casa, pensando naqueles que são missionários, se entra numa casa duvidosa, não é só moralmente, não, também não age com preconceito. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos nos colocar em oração e pedir, Senhor, que depois da dor venha a bonança, que depois da libertação venha a vitória, vem depois da cruz o perdão. E não é verdade? Quem passa por uma doença são os que mais valorizam a saúde. Quem um dia passou pelo pecado são os que mais valorizam a graça. Vitória é o que vem depois da cruz. Vitória é o que vem depois daquele que o Senhor tocar, perdoar e libertar. Senhor, que a nossa ação evangelizadora das nossas paróquias não visem só aqueles que já vão à igreja, mas aqueles que estão afastados, porque eu creio que Jesus veio para os pecadores. Abençoai a água e todos os que estão me ouvindo, abençoe-os, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras de quase 100 litros, destinados à purificação ritual dos judeus. Jesus disse: enchei as talhas de água. E eles a encheram até a borda. Então ele disse: agora levai aos encarregados da festa. Eles levaram. Então o encarregado disse ao noivo: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e depois que estão embriagados, o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora? Este foi os sinais de Jesus em Caná da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bodas de Caná. Já ouviu esse evangelho? Muitas vezes, Pai, muito. Geralmente ele volta quando é uma festa mariana, nem sempre, mas com frequência. E hoje eu quero ficar numa frase. Minha hora ainda não chegou. O que representa isso para ti, mulher, e para mim? Como se Jesus dissesse: a festa não é nossa. Somos meros convidados. Nossa Senhora sabe de nossas realidades e de nossos sofrimentos. E por isso, ela não só nas bodas de Caná como hoje, nesse momento, ela está dizendo: Jesus, lhes falta saúde. Jesus, lhes falta atendimento médico. Jesus, lhes falta remédio. Nossa Senhora, olhai por aqueles que precisam. Olhai, Mãe. Padre, o que eu faço agora? Para o que você está fazendo, solte tuas mãos. E nesse momento faça uma prece. Uma prece a Nossa Senhora. Nossa Senhora, Virgem Maria, olhai pelos doentes. Em nome de algum doente que você quer colocar diante de Deus agora, uma pessoa enferma, alguém que esteja debilitado, debilitada, diga agora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus afirma: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, libertando os possuídos pelo sistema opressor, manifestando a chegada do reino. A adesão à palavra leva a um compromisso. Somos libertados por Deus. Somos transformados por Deus. O texto de hoje fala da antecipação do reino. Repito, fala da antecipação do reino. O dedo de Deus na história humana. Aquela interpretação maliciosa dos milagres de Jesus leva as pessoas a acreditarem que Jesus age por força do mal, quando na verdade os milagres de Jesus, e todo milagre, todo sinal, é um indício do reinado de Deus na história humana, uma forma de neutralizar a força do demônio. Esse adversário do Senhor procura manter o ser humano escravo de seus caprichos, impelindo-o a ser solidário e serviçal, impossibilitando de viver na comunhão fraterna. Os milagres de Jesus são um sinal da atuação do dedo de Deus na história humana. Em outras palavras,
As pessoas não estão entregues à sua própria sorte. Elas têm um defensor contra as investidas do inimigo. Todos os milagres de Jesus têm esta mesma orientação. Nos exorcismos, porém, fica bem evidente este ponto. A cura operada por Jesus restitui a dignidade da pessoa tocada. Mas eu quero que você coloque a sua intenção diante de Jesus por meio de Nossa Senhora Aparecida. Vai. Afaste de todo mal, mãe. Nossa Senhora cuida do Brasil, cuida dos seus filhos e de suas filhas, cuida do povo brasileiro. Virgem Imaculada, Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nossa Senhora Aparecida, que este final de semana seja de paz, de amor, de muita harmonia dentro de casa. Violência física, jamais, nem verbal. E nossa mãe também. Ó Maria, que alegria ver as famílias de todo o Brasil. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoai, Senhor, nesta hora, a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Abençoai e santificai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.